Fala, meus queridos, como que vocês estão? Tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre as ações hoje. Todo mundo deve ter aquele tio que vive falando que bolsa é cassino, que já perdeu muito dinheiro com a bolsa de valores, e isso pode ter te colocado um medo, um receio de investir. Por isso eu tô gravando o vídeo de hoje. Para tirar o seu medo, eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre as ações antes de começar a investir. Então bora pro vídeo? Meu nome é Enzo Sanches e sejam bem-vindos ao canal Simplificando Finanças. Eu vou dividir esse vídeo em alguns tópicos para ficar mais fácil. Então vamos começar bem do comecinho mesmo. O que é uma ação? Uma ação é uma pequena parte de uma empresa. Quando você compra uma ação, você está comprando um pedacinho da empresa. Ou seja, você é dono desse pedaço. Então isso te faz sócio da companhia. Quando você compra uma ação, você vira sócio da empresa que você comprou a ação. Imagina ser sócio da empresa que fabrica a cerveja que você bebe, a Ambev. Quando você compra uma ação dela, você vira sócio dela. Ou imagina ser sócio de um dos maiores bancos da América Latina, do Itaú. Você pode ser sócio de várias empresas que você consome. E como você é sócio delas, você tem direito à distribuição dos lucros dessas empresas. Coisa normal de um sócio. As empresas listadas na Bolsa de Valores do Brasil têm por obrigação distribuir no mínimo 25% dos lucros anualmente. Ou seja, por ano, pelo menos 25% do que ela lucrou, ela tem que distribuir com você. Imagina participar dos lucros da empresa que fabrica sua cerveja. Mas é lógico, você vai receber uma parte proporcional à quantidade de ações que você tem. Se você tem poucas ações, você vai receber uma parte proporcional àquela quantidade. Se você tem muitas ações, você vai receber uma parte maior, mas proporcional ainda àquela quantidade de ações que você tem. Deu para entender? Elas distribuem os lucros de duas maneiras. A primeira é na forma de dividendos, que é simplesmente o lucro que a empresa vai distribuir dividido pela quantidade de ações que ela tem. Então, se uma empresa lucrou 100 mil reais e tem 100 mil ações e decidir distribuir todo o lucro, cada acionista vai receber R$1 por ação. Como ela pegou 100 mil de lucro e dividiu por 100 mil ações, cada acionista recebe R$1. Agora, se você tinha 100 ações, você vai receber R$100. 1.000 ações, você vai receber R$1.000, proporcional à quantidade de ações que você tinha. O segundo jeito que ela pode distribuir os lucros é na forma de juros sobre capital próprio, ou JCP, como você vai ver. Ele serve do mesmo propósito dos dividendos, só que nele tem uma cobrança de 15% de imposto de renda. Os dividendos são isentos por enquanto. Mas você não precisa correr atrás de pagar esse imposto. Ele já fica retido na fonte antes mesmo de chegar na sua conta na corretora. Essa imagem que vocês estão vendo na tela agora são os pagamentos da Itaúsa. Como vocês podem ver, o JCP, o valor líquido dele, é menor que o valor bruto, por conta dessa cobrança de 15% de imposto de renda. Enquanto no dividendo, o valor líquido e o valor bruto são o mesmo. Mas Enzo, qual que é a vantagem da empresa distribuir em forma de JCP e não em dividendos? Os juros sobre capital próprio entram como uma despesa no balanço da empresa, ou seja, antes do lucro líquido. Então, se uma empresa distribui os lucros por forma de JCP, ela não vai pagar imposto sobre eles e ainda vai pagar menos imposto no final das contas. Então, recapitulando, quando a empresa distribui na forma de dividendos, é ela que paga o imposto e você fica isento. Você não tem que pagar imposto sobre eles. Quando é na forma de JCP, as empresas pagam menos imposto e você acaba pagando 15% de imposto de renda, mas que já ficam retidos na fonte. Você não tem que correr atrás de pagar. Mas Enzo, com qual regularidade elas distribuem os lucros? Bom, isso vai depender da empresa que você está se tornando sócio. Algumas distribuem mensalmente, igual os fundos imobiliários, outras distribuem trimestralmente, outras distribuem semestralmente e algumas distribuem anualmente. A regra é que elas têm que distribuir no mínimo 25% dos lucros por ano. Então ela pode fazer isso tudo de uma vez ou ela pode quebrar ao longo do ano. Isso vai depender da empresa. Tá, Enzo, mas onde eu encontro as ações? Você encontra as ações no home broker da sua corretora de valores. As ações são compostas por 4 letras e um número. Para ficar mais fácil, você não tem que ficar escrevendo o nome inteiro da empresa. Por exemplo, uma ação da Magazine Luiza. Para você não ter que escrever Magazine Luiza, o ticker de 4 letras dela é MGLU. Agora vamos para os números que ficam no final de cada ticker da ação. Os mais comuns que você mais vai ver são os números 3, 4 e 11.
O que significa cada um desses números? Quando você vê o número 3 no final, por exemplo, MGLU3, isso quer dizer que é uma ação ordinária da Magalu. O número 3 significa ação ordinária. Ordinária? O que é isso? Uma ação ordinária é a mesma ação que os sócios majoritários da empresa têm, ou seja, os sócios controladores da empresa, quem manda na empresa. Quando você compra uma ação ordinária, você recebe o direito de ir nas assembleias da empresa e também de votar nas decisões da empresa. Quanto maior a quantidade de ações que você tem, maior vai ser o peso do seu voto nas decisões da empresa. Com uma ação ordinária, você se torna um sócio minoritário da empresa. Ou seja, quanto mais ações ordinárias você tiver, maior vai ser o seu peso de voto. Agora, quando uma ação termina com o número 4, por exemplo, MGLU4, isso quer dizer que ela é uma ação preferencial. E como o próprio nome já diz, ela tem preferência em alguma coisa. Mas no quê? Nos dividendos. As empresas que têm ações preferenciais, o que não são todas, pagam primeiro os rendimentos para as ações preferenciais para depois pagar para as ações ordinárias. E em alguns casos, as empresas dão tanta preferência para as ações preferenciais que pagam mais dividendos para elas do que pagariam para as ações ordinárias. Porém, as ações preferenciais não te dão direito a votos nas decisões da empresa ou a de ir na assembleia da empresa. Mas pra gente que é investidor pequeno, não faz tanta diferença. E agora, quando o número é 11, isso pode significar muitas coisas, como ETFs e fundos imobiliários, que também terminam com 11. Mas no contexto de ações, se uma ação termina com o número 11, isso quer dizer que ela é uma unit. Por exemplo, essa ação do Banco Santander, SAMB11. Isso é uma unit do Banco Santander. E o que é uma unit? Uma unit é um pacote com ações ordinárias e ações preferenciais juntos. Por exemplo, a unit do Santander que eu acabei de falar, a SAMB11. Ela é uma junção de uma ação ordinária do Santander, a SAMB3, e uma ação preferencial da Santander, a SAMB4. E quando junta elas, vira a unit, a SAMB11. Deu para pegar? Isso significa que quando você compra uma unit do Santander, você está comprando uma ação ordinária e uma ação preferencial ao mesmo tempo. Mas pode acontecer também, de algum outro caso, serem 4 ações ordinárias e 2 preferenciais. Não tem uma quantidade exata que precisa ser. Não precisa ser uma paridade de 1 para 1. Uma ação ordinária e uma preferencial. Pode ter mais preferenciais ou mais ordinárias também. As empresas criam as units para aumentar a liquidez dos papéis delas. Porque às vezes, os investidores só querem as ações preferenciais daquela empresa, ou só querem as ações ordinárias. E para evitar que um papel fique menos líquido, elas criam essas units, que é o pacotinho de ações. Agora, se você já chegou até aqui, você deve ter aprendido algo sobre ações. Então, se você aprendeu algo, já clica no botão de gostei aqui embaixo. Mas por que as ações são o melhor investimento? Porque, primeiro, você não precisa de muito para começar a investir em ações. Você pode virar sócio de uma empresa com menos de R$10. Segundo, elas podem criar uma fonte de renda passiva para você, com os lucros que elas distribuem com os sócios. Então, quanto mais ações você tiver, quanto mais dono você for daquela empresa, maior vai ser a quantidade de lucro que você vai receber em forma de dividendos e juros sobre capital próprio. Terceiro, porque boas empresas se valorizam ao longo do tempo. Então, se você comprou uma parte dessas boas empresas, além do lucro que você vai receber delas, você também vai ganhar na valorização da ação. Por quê? Se uma empresa inteira se valorizou e está valendo mais, isso quer dizer que cada pequeno pedaço que você tiver dela vai estar valendo mais também. Então as ações podem ser uma ótima ferramenta para você construir um patrimônio ao longo da vida e ainda gerar uma renda passiva. E por último, você só paga imposto de renda com as ações se a quantidade que você vendeu no mês passar de R$20 mil e você ter tido lucro. Você só vai pagar imposto em cima do lucro. Então, se isso acontecer de você passar de R$20 mil de venda por mês e ter tido lucro, por exemplo, se você vendeu R$21 mil e o seu lucro nessa operação foi só de R$1.000, você vai pagar 15% de imposto de renda em cima desses R$1.000 que você lucrou. Se você vendeu 21 mil, mas seu lucro foi de 2 mil ao invés de 1.000 só, você vai pagar 15% de imposto de renda em cima desse lucro que você teve. Agora, se você vendeu 21 mil e não teve lucro ou teve prejuízo, você não vai pagar nada de imposto de renda. Você só paga se você vender acima de 20 mil com lucro. E ainda só paga 15% de imposto em cima do lucro. Mas o bom é que você pode vender até 20 mil mensalmente.
Então você pode quebrar aquele lucro que você teve de R$1.000, os 21 mil, em 2 meses, por exemplo. Você pode pegar e vender 10.500 no mês de hoje e vender 10.500 mês que vem. Assim você evita pagar imposto. Enquanto você mantiver suas vendas mensais abaixo de 20 mil, você nunca vai pagar imposto com ações. Agora, se você ultrapassar 20 mil e tiver lucro, você vai pagar 15% sobre o lucro que você teve. Mas lembrando, as ações não são algo que você pode escolher aleatoriamente. Você tem que analisar bem uma empresa antes de investir o seu dinheiro nela. Senão você pode acabar perdendo dinheiro se você fizer más escolhas. Esse foi o vídeo de hoje, meus queridos. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários do YouTube ou mandar na DM do meu Instagram que vai estar aparecendo na tela agora. E se esse vídeo agregou valor pra você, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Fui!